Olá, gente! Muito boa noite. Bem-vindos a mais um domingo. Hoje eu estou muito animada. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Clarice. Eu tenho o canal Vivendo Mil Vidas e sou dona aqui do IG também Vivendo Mil Vidas. Eu leio desde pequena. Teve um tempo que dei uma parada, mas aí em 2017 eu voltei a ler com força e agora esse ano virou a minha rotina. E hoje a gente vai conhecer uma escritora que, assim, eu tô conhecendo ela agora também, eu tô adorando as obras dela. Enfim, vamos chamar ela aqui pra gente conhecer. Calma. Estamos chamando ela aqui. A Amanda, ela é escritora de romance e... Calma que tá aí. Boa noite! Boa noite, tudo bem? Como é que Bem, vocês estão? bem, você, tudo certo? Tudo jóia. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Ai, muito obrigada você por ter aceitado esse convite. Nossa, eu Imagina. muito animada. Me conta um pouco de você, Amanda. Quem que é a Amanda? De onde surgiu tudo isso? Então, surgiu basicamente esse ano, depois da quarentena, depois dos reflexos da quarentena, principalmente. Eu não trabalhava diretamente como autora ainda, independente, né? Eu tinha lançado só Inferno em Nova York mesmo, pela Amazon, mas eu não tinha feito esse Instagram ainda e tudo mais. Então, após alguns acontecimentos assim da quarentena, eu acabei criando o Instagram e dedicando esse tempo que agora eu tenho livre para essa vida de escritora, né? Essa vida de autora. Eu Uhum. criei um pseudônimo, porque Pilchard não é o meu sobrenome de verdade, né? Muita gente não Mentira! sabe. Uhum, eu até fiz Não sei. um post lá no meu Instagram sobre isso. Que Basicamente, eu incrível! traduzi o meu sobrenome, que é Sardinha, e era um nome bem zoado na escola e tal. E eu queria um nome forte, alguma coisa assim que ficasse mais Sim. marcada, né, e tal. Aí eu Nossa, acabei traduzindo. incrível! Nossa! Eu tô chocada. Tô chocada, nossa. Muita gente não imagina que isso aconteceu, mas aconteceu. E você lê há muito Aí, tempo? Ou, tipo, desde pequenininha ou isso começou também recente? então, eu não tenho muitas memórias das minhas leituras da infância e tal. Eu não tinha, na verdade, esse incentivo, né, dentro de casa e tudo, só por parte da escola, né, que é normal a gente ter. Então, eu me lembro que o primeiro livro, assim, bem marcante que eu li foi Poliana, que é um clássico, né, da Uhum. Eleanor H. Porter, uma coisa assim, né, o nome dela. Muita gente já leu, virou novela e não sei o quê. E eu me lembro desse livro como algo bem marcante dessa fase da minha infância. Assim, eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos quando eu li ele. E depois disso, eu lembro de começar a ler já na adolescência, assim, naquela fase do Crepúsculo, que virou uma febre. E daí depois eu fui ler Jogos Vorazes e os livros do John Green, que são aqueles romances que todo mundo fica morrendo do coração. Então eu Sim. comecei um pouco mais velha mesmo. Mas aí Imagino. eu nunca tive muito tempo, assim, né, depois da adolescência, quando eu entrei na fase adulta, Uhum. por conta de trabalho, faculdade, essas coisas. Mas eu ainda lia alguma coisinha ou outra. E aí Só que você lia agora que mais eu o tenho lido quê, mais. então? E aí você lê mais que gênero? Eu sempre li bastante romance, né? Esses gêneros que eu lia, do John Green, inclusive, né? Eu leio também Charles Bukowski hoje em dia, que inclusive é uma grande Hum, inspiração, assim, para os meus trabalhos, né? E a saga dos Jogos Vorazes, né? Que, assim, para mim é a melhor saga que eu já li, assim, disparado, que eu amo muito. Eu não costumo ler outros gêneros, assim, eu confesso que eu ainda tenho que me abrir para essa questão de ler fantasia, ler fazia. suspense, ler terror, até mesmo para eu ter novas experiências, né, literárias e acabar pegando outras influências. Uhum. Mas como agora eu estou me dedicando para escrever algumas coisas, eu estou lendo bastante psicologia também. Ah, muito legal. E você estava falando das suas inspirações. E aí, Isso. além dele, tem mais algum ou é o que você mais.
Assim, de inspiração de vida, eu levo as autoras que escreviam fanfic, que ficaram bem conhecidas, né? Tá, Como a autora de 50 Tons, a Anna Todd, que é a verdade. autora de After. Não em questão do trabalho, né? Mas em questão da persistência e de ter acreditado e tudo Por mais. conta mais da E vida também, dela, né? isso, Uhum. isso. E também tem os autores clássicos, né? Aqui do Brasil mesmo. Clarice Lispector, tem o Alcir Carrasco, que eu participei de uma live onde. Eu assisti uma live, né? Que ele estava dando umas dicas e tal, e daí ele falou: ah, nunca desistam se vocês quiserem ser escritores, então sejam teimosos. E eu peguei aquilo, assim, para minha carreira, né? Carreira. Digamos Uhum. assim, para ser teimosa mesmo, porque a gente recebe muitos nãos, enfim. É, porque, E tem o Charles também. porque aqui, ainda mais aqui, né, no Brasil é muito complicado. Isso a gente Muito. não é tão valorizado assim. Então tem que ir dando Isso. jeito pra gente conseguir. Mesmo como trabalho de independente, né? Eu não digo nem Aham. assim conseguir editora e tudo mais. Mesmo trabalhar independente é algo que demanda bastante tempo, bastante atenção, bastante foco, porque não é só a gente escrever o livro, né? A Uhum. gente tem que cuidar do Instagram, tem que fazer um marketing assim para poder você ir lançando os seus livros para o público, tem que fazer grupo de leitor, tem que fazer leitura coletiva, tem que fazer ação, tem que pôr no Facebook, tem que fazer não sei o quê. É Então é um tanta trabalho coisa, dobrado, né? é Porque, muita coisa. porque aí como é que funciona sendo autor independente? Porque vocês não têm uma editora assim específico, né? Ou chega até ter editora. Uhum. Não, o autor independente é só ele e Deus mesmo. Tipo assim, ele faz tudo, né? Tem gente que contrata, né? Pessoas que fazem o serviço de diagramação, edição do livro, capa e tudo mais. No meu caso, eu não contrato nada, eu faço tudo sozinha, porque eu já tive uma péssima experiência contratando uma pessoa, então eu aprendi a fazer tudo sozinha para não depender de ninguém. Então, assim, meu Experiências. trabalho é triplicado, né? Que além de eu escrever o livro, eu faço a capa do livro, diagramo o livro, corrijo o livro, monto Faz o tudo. livro, aí Uma publico o coisa. livro, faço o marketing, o banner, faço o Instagram, faço tudo, né? Então, assim, Uhum. para quem não tem tempo, para quem tem trabalhos, né, um emprego comum, né, por fora, eu digo assim, eu imagino que deve ser muito complicado, porque demanda muito tempo, muita energia. Às vezes você passa o dia inteiro no computador, no celular e não consegue responder todo mundo no WhatsApp, não consegue responder as DMs, não consegue Dá mandar os atenção certa, e-mails. né? E É, é por inevitável. isso que é inevitável, acontece. Porque se você for parar para responder todo mundo toda hora, você não faz nada, entendeu? Então, assim, você tem que focar ali naquele trabalho, terminar ele, ou então pelo menos avançar, porque senão você não consegue. É bem cansativo, digamos assim. E aí, entrando um pouquinho nesse ponto, assim, sendo um pouquinho meio polêmico, assim, qual a sua opinião sobre os PDFs, né? Porque tem todo, o autor independente já tem todo esse trabalho. O Tem. que você diz sobre os PDFs que circulam? Então, essa questão, eu vejo o pessoal muito falando dela no Twitter, né? Do tráfico de PDF e Uhum. de EPUBs também. O pessoal Sim, trafica muito, né? muito. Assim, eu acho um pouco complicado, porque isso acaba prejudicando o autor na questão de vendas, né? E também na questão da valorização do trabalho, porque simplesmente chega lá uma pessoa, te manda um drive cheio de PDF de EPUB, você vai lendo, acaba que você não tem aquela. Você não dá tanto valor para aquele livro, porque foi muito fácil de você conseguir ele, entendeu? Você não gastou dinheiro, você não gastou tempo, você simplesmente clicou no link, ele caiu ali na sua página e você leu. Então, meio que o trabalho que o autor teve, todo aquele cuidado, né, meio que é descartado, digamos assim, e além do mais, ele não ganha nada com isso. Mas, entretanto, todavia, como todo tem um lado positivo e um lado negativo, eu também acho uma forma bacana de divulgação, entre aspas, porque acaba que o seu livro, o seu nome cai em circulação. As pessoas acabam conhecendo, né? Querendo ou não. Exato. Então, assim, de certa forma é até bom que isso aconteça. Eu confesso que com os meus parceiros do Instagram hoje, eu já envio, né, diretamente pro e-mail o EPUB ou então o MOB, mas eu confesso que bem no início
antes de eu fazer as parcerias aqui no Instagram, eu fazia no Twitter, eu distribuía, né, o link do livro, porque eu queria justamente isso, chamar leitores, né? Então, quanto mais pessoas eu trouxer e pessoas que cliquem no link, comecem a ler e gostem da história, para mim é melhor. É melhor. Então, assim, tem esses dois lados da moeda. Sim, não, com certeza. E no seu caso, todos os livros são de que formato? São e-books? E São aí? e-books porque... Pode falar. Não, e aí eu ia Cortei. te pedir para... Quais são suas obras? De quais livros nós vamos encontrar lendo Amanda? Tá. São todos e-book, porque eu fiz a publicação independente pela Amazon, né? Então, na Amazon tem um grande problema que eu encontrei em relação aos livros físicos, porque eles vêm dos Estados Unidos, né? Para quem não sabe, quando você põe um livro físico de autor independente na Amazon, ele é publicado sob demanda, é vendido sob demanda. Então, ele é impresso nos Estados Unidos e é enviado para o Brasil, e com o dólar desse preço, a importação desse preço e os impostos para chegar aqui, está saindo absurdamente caro. Então, assim, não compensa nem eu colocar lá, porque não vai vender. Tipo, eu coloquei lá um 7 Pecados, estava saindo mais de R$ 70 sem o frete. Então, assim, é absurdo, acaba que eles não ajudam a gente fica meio também de mãos atadas, né, para vender o livro físico. Coloquei no Clube dos Autores, né, que é um preço um pouco mais amigável, digamos assim, porque é feito no Brasil mesmo. Então, vocês conseguem encontrar lá 7 Pecados e o fim são só 3 letras na versão impressa. Sai por um preço um pouco salgado, porque é aquele negócio, né, impressão sob demanda sempre sai um pouco mais caro mesmo. Não é a mesma coisa de você ter uma editora que imprime tudo em grande escala. Enfim. Os meus livros publicados como e-book, no caso eu deixo eles na Amazon, disponível gratuitamente no Kindle Unlimited, que é o programa de assinatura. E eu tenho o Inferno em Nova York, que é uma trilogia. O volume 1 já está disponível lá na Amazon. O volume 2 vai sair agora, dia 27 de setembro. A pré-venda dele vai ser liberada no dia 11 de setembro. Inclusive, eu estou fazendo uma ação em relação a essa pré-venda, porque quando você põe um livro em pré-venda na Amazon, eles só liberam um e-book para você no dia do lançamento do livro, né? Não necessariamente no dia que você pagou a pré-venda. Então, você paga a pré-venda e recebe o e-book depois. Então, eu estou fazendo essa ação, enviando diretamente para o e-mail da pessoa que for comprar a pré-venda, para ela já começar a ler antes de todo mundo, entendeu? Porque eu acho que vai ser um incentivo maior para as pessoas comprarem isso, ao invés de ficar esperando até o dia 27. Eu já tô com um grupo de leitores, inclusive, de parceiros meus do Instagram, que eu fiz uma seletivazinha. São 15 pessoas que já estão lendo Inferno em Nova York 2. E eu tô bem feliz com os feedbacks. Eu gosto de receber, né, os feedbacks de quem tá lendo e tal, antes de todo mundo poder ler. E, assim, eles estão enlouquecidos lá no grupo, graças a Deus. E ele fala sobre... muito. Ele trata de que assunto? A parte 2? A parte 1 e a parte 2. Ah, tá. Então, Inferno em Nova York é uma trilogia, basicamente, que conta com um casal principal e um casal secundário, que, na verdade, muita gente ama, que é um casal LGBT, o Dylan e o Fred. Basicamente, a história da Agnes, que é uma jovem bem determinada, que sai do interior da Inglaterra para ir viver a vida em Nova York. E ela conhece um cara, ela se apaixona pelo cara, é um romance de verão. Só que anos depois ela retorna para Nova York e acaba que encontra com esse cara por obras do destino, talvez, né? Nunca se sabe. Daí eles vivem um romance que acaba sendo conturbado por muitas coisas que vão acontecendo aí no meio da história. Não vou dar spoiler para quem ainda não leu, mas acontece a morte de um parente dele. Então, assim, a gente percebe durante a história um amadurecimento dos personagens. A gente percebe os erros deles durante a trajetória, quando eles são mais novos. A gente percebe o Finnick, que é o personagem principal, né, junto com a Agnes. A gente percebe ele fazendo muita merda, que depois ele vai percebendo que ele fez essas coisas erradas e ele vai se consertando. A gente percebe o Dylan, que é um jogador de basquete bem popular da faculdade, descobrindo a sua sexualidade, né? Porque ele se apaixona pelo Fred, que é um cara,
E ele não aceitava isso de jeito nenhum, ele não aceitava que ele estava gostando de um homem, e acaba que ele é expulso de casa, ele sofre agressão. Então tem toda essa questão que aborda a homofobia, aborda a autoaceitação, a autodescoberta. Então, basicamente, gira em torno desses 4 personagens principais, mas tem outros personagens secundários, assim, que são muito importantes para o desenvolver da história, para o encaixar das peças, né? E a gente vai acompanhando o desenvolver dos 4 sob a influência dessas pessoas ao redor. E é bem legal porque no início a gente começa a história, a Agnes tem 16 anos, e quando termina ela já tem 24. Então, assim, você acompanha desde a adolescência até a fase adulta, quando eles estão bem mais maduros. Então, é bem legal ver as trapalhadas que eles se metem, as coisas que acontecem. Tem, assim, um pouco de tudo na história, né? Tem muito romance, tem um pouco de ação, tem muito drama também, tem partes engraçadas. Então, é o meu xodó essa trilogia, assim. É a primeira que eu escrevi, é o primeiro livro que eu publiquei, e eu amo muito. E aí, e os outros, aí também tem qual o fim? São só 3 letras. Ele vai Isso, falar sobre o tem quê? os 7 pecados, e o fim são só 3 letras. O fim são só 3 letras é um livro que eu escrevi agora em julho, e publiquei ele em agosto. Foi o primeiro livro que eu escrevi que é mais voltado para um público jovem, assim, young adult, sabe? De Sim. 13 anos para frente. Não tem nenhuma cena, assim, de violência, nem cenas sexuais, nada do tipo. É um livro bem inocentezinho, o máximo que tem são os palavrões. E foi um desafio para mim, porque eu nunca tinha escrito nada desse tipo, né? Voltado para esse público mais jovem. E eu queria escrever alguma coisa, assim, diferente, que provocasse reflexão e que principalmente fugisse do que a gente já está acostumado, né? Que são aqueles romances com início, meio e fim, né? Que no final a mocinha fica com o mocinho, fica tudo certo, todo mundo feliz para sempre. Quem leu o livro, algumas pessoas, né, não entenderam muito bem, assim, digamos assim, a intenção, a essência do negócio, mas muita gente entendeu e o pessoal fez resenha, escreveu na Amazon avaliação. E eu fiquei bem feliz com esse feedback, porque trouxe reflexão de verdade. Algumas pessoas até me mandam mensagem no WhatsApp: nossa, eu vi um pôr do sol, lembrei do Theodore, que é o personagem principal, que ele tem mania de tirar foto do pôr do sol todos os dias, sabe? Então, assim, ele é um personagem extremamente delicado, ele é um adolescente de 16 anos, ele não fala palavrão, ele é BV, ele nunca não julga ninguém, ele não tem o hábito de falar mal das pessoas, ele é uma pessoa totalmente, assim, calma, tranquila, ele vive a vida de uma forma muito estranha para as pessoas da cidade grande, né, que é onde ele vai morar, e ele começa a provocar diferenças, provocar alterações por onde ele está passando, e ele começa a ensinar as pessoas de uma forma subjetiva, de uma forma bem interessante, sobre as coisas que ele sente, as coisas que ele fala, as coisas que ele faz. As pessoas ficam muito curiosas, assim, por que ele tira foto do pôr do sol todo dia, por que ele anda com uma bicicleta velha, porque ele é um cara que ele não dá valor para as coisas materiais, sabe? Ele dá valor para os pequenos privilégios dele, que ele fala que são coisas que ele aprendeu com a mãe. Enfim, eu não vou também dar muito spoiler sobre isso, porque é um livro bem gostoso, foi bem gostoso de escrever, e eu mergulhei muito, assim, na questão do cenário, porque é um livro que eu escrevi que se passa na Austrália, que eu nunca li nada parecido, né? E eu sempre procuro, assim, colocar algo na história que as pessoas ainda não tenham visto, talvez. E eu nunca li algum livro assim, que se passa na Austrália, dessa forma. Daí eu coloquei no interior da Austrália, é bem interessante, eu fiz muita pesquisa, todos os lugares que eu cito no livro, eles existem, inclusive tem um post aí no Instagram com as fotos dos lugares. Então foi assim, foi totalmente imersivo para mim, e eu espero que para os leitores também. E foi bem diferente para mim. É um final, assim, que as pessoas não esperam, ou então acham que vão ter uma continuação. Mas é o que o Theodore explica. Ele explica por que o nome do livro é esse. O fim são só 3 letras. Né? É a Ele melhor explica coisa, lá. quando Então, tem a explicação. a pessoa vai entender, né? Eu espero que entenda por que é esse o nome do livro. E você tem Mas algum é bem legal. ritual, além
da pesquisa, mas algum ritual, assim, para poder escrever? Ou uma preparação? Não, assim não. Eu tenho assim algumas ideias que surgem na minha cabeça, geralmente quando eu tô tomando banho, dirigindo ou quando eu tô indo Os mais dormir. inusitados. Aí eu tenho que anotar, porque senão eu esqueço. E daí depois eu passo pro papel. E daí eu começo a pesquisar, né? Eu pesquiso no Pinterest, referências, Muitas começo a pastas. pesquisar muitas pastas, começo a pesquisar os trejeitos dos personagens, como eu quero que eles sejam. A aparência física também me ajuda muito a decidir a característica de personalidade e tudo. E aí eu começo a desenvolver esses personagens basicamente no arquivo do Word mesmo. Fazer tipo um rascunho, né, assim, do que eu quero passar no livro. Mas é basicamente isso, é algo bem orgânico, assim, não tem muita receita, sabe? Uhum. É um negócio assim que vem e aí eu pego, Isso. faço, e aí eu começo a pesquisar e vai, entendeu? Uhum. Só tenho que tomar muito cuidado com essas ideias instantâneas, porque elas vêm de repente, se eu não anotar, eu esqueço. E às vezes são ideias muito boas. E eu já perdi várias assim, porque eu não anotei, achando que ia lembrar depois e não lembrei. Não Então, deu certo. tem que anotar sempre. É. E você poderia, tipo, pontuar algum motivo que para você ter começado a escrever, a desenvolver isso tudo? Olha, eu comecei por um motivo bem besta, porque assim, foi lá em 2017 que eu comecei a escrever fanfic, porque eu fiquei simplesmente obcecada por Stranger Things, Ah! que é aquela série da Netflix, né? Aham. Então, assim, na época eu passava o meu tempo livre, porque eu quase não tinha, né? Que eu trabalhava na época e fazia faculdade. Então, eu passava meu tempo livre ou lendo fanfic de Stranger Things, ou então fazendo coisa de Stranger Things, sabe? Twitter e não sei o que, aquela coisa. Quando você entra no fandom e fica obcecado, né? Aham. E daí eu comecei a escrever uma fanfic que chamava Ruin the Friendship, que tá lá no Spirit até hoje. E aí eu escrevi essa fanfic, postei, o pessoal gostou muito. Era uma fanfic, tipo, bem boba, bem adolescente, assim. Eu nunca tinha escrito nada parecido, mas eu peguei, fui e fiz. E aí depois o pessoal comentou tanto que aí eu decidi escrever uma de universo alternativo, né? Que é quando a vida dos personagens ele não condiz, né? Com a realidade que a gente vive. Você cria um universo para eles, com outros nomes, enfim, outras idades e tal. Aham. Aí eu criei Inferno em Nova York, que era uma fanfic Philly, né? Ah, E aí ela tá lá no Spirit. E não foi depois que no eu criei essa Wattpad. fanfic, Não foi pelo não, Wattpad. depois que eu passei pro Wattpad, só no outro ano. Aí eu criei ela e o pessoal, tipo, comentou muito, muito, muito e falava, mandava mensagem, virou aquele negócio. E aí eu fiquei assim, uai, eu acho que eu posso transformar isso em alguma coisa, né? Talvez. Aí eu reescrevi ela, né? Remodelei. E aí eu joguei ela no Wattpad com outros nomes, né? Porque os atores de Stranger Things são todos menores de idade, né? E tal. São. E daí eu não ia ficar usando o nome de adolescentes e tal. E daí eu coloquei outros nomes, que são os nomes de hoje do livro. Coloquei no Wattpad. Aí deu bastante certo. Se eu não me engano, tem quase 100 mil leituras lá no Wattpad. Nossa, top. E depois disso, aí eu reescrevi ela de novo para livro. E aí Pra foi quando publicar. ela virou trilogia, isso. Porque ficou bem grande mesmo. Porque a história é a mesma, tem todos o mesmo conceito, só que eu reestruturei, fiz as coisas com mais detalhes, com mais calma, né, e tal. Estudei mais sobre e virou isso, que é hoje em dia. Que hoje em dia. E você tem desejo de escrever algum outro gênero? Olha, eu não vou dizer que não, porque as coisas mudam muito rápido, né? Então, do mesmo jeito que eu nunca achei que eu fosse escrever o Young Adult lá de O Fim São Só Três Letras, eu simplesmente acordei um dia e fiz, né? Posso acordar amanhã e querer escrever um outro, não sei. Mas assim, eu acho que Entendi. não agora, porque eu não consumo outros gêneros, né? Então, Ah, assim, sim. para eu estar escrevendo sobre, eu tenho que pelo menos consumir algo parecido para eu ter uma ideia, né, de como as coisas funcionam, de como as coisas são. Mas eu já tive um interesse, assim, de escrever sobre fantasia, alguma coisa relacionada, mas nunca pensei a fundo em nada mais estruturado, nem coisa do tipo. Eu estou primeiro focando em terminar o que eu já tenho aqui,
porque eu tenho 2 livros que estão engavetados, que eu não consegui terminar por bloqueio criativo, que eles são de 2019. E aí agora eu tô trabalhando em um deles, e depois eu quero trabalhar no outro. Quando eu finalizar esses, aí eu começo com uma ideia nova. Aí quem sabe, talvez eu escreva, talvez não, nunca se sabe, né? Pode surgir, assim. E Pode surgir. pode surgir. E você tem alguma obra que. Ok, Inferno, a parte 3 também, né? Que tá lançando 3. Mas alguma outra obra aí pra poder lançar por agora? Por agora Quais são os não, seus projetos porque futuros, assim? assim, ó, tem o 2, né, que ele já tá pronto, ele já tá lá na Amazon já, só esperando a data pra sair. Já diagramei, já tá tudo pronto. O 3 eu vou começar a mexer nele daqui a um tempo só, não vou mexer agora, mas tá pronto também. E eu tenho uma ideia de um livro 4 de Inferno em Nova York, que na verdade ele vai ser sob o ponto de vista de um outro personagem, das Legal. coisas que aconteceram antes. E eu tenho, assim, umas 100 páginas dele escritas já, que foi do ano passado também, Nossa, que eu já bastante. tive a ideia, já tenho, assim, todo o planejamento do que eu quero dizer. E já tenho todos os pontos linkáveis para os 3 livros que eu estou publicando agora, né, da trilogia. Então, tudo é linkado dentro da história. Fora isso, eu tenho uma ideia de um spin-off também, que eu já tenho basicamente a estrutura, né, o esqueleto do que vai ser, que é sobre um dos personagens também, só que não vai estar dentro do universo de Nova York mais, vai ser tempos depois. Tem o nome também, tem tudo. E no que eu estou trabalhando agora num livro chamado Identidade Ego, que é um livro sobre padrões de beleza, sobre transtorno dismórfico corporal, sobre esse tipo de coisa que aborda muita gente não sabe, né? Sobre Não, autoaceitação e tudo sim. mais. Que é Então, muito estou escrevendo complicado, esse né? livro. Bem difícil, né? Esse é um dos livros que estavam parados desde o ano passado, e daí eu estou pegando agora, reestruturando. Acho que vale muito a pena eu colocar isso nessa fase que eu estou vivendo. E tenho um outro projeto que é um romance policial, digamos assim, que se chama A Beleza por Trás da Loucura. Que era uma fanfic também que eu nunca terminei, mas que eu reestruturei ela esse ano, tá bem legal, e falta só escrever do meio pro final, assim. E aí, você poderia ser Então, uma hora considerado sai. um outro gênero, né? Um Eu romance acho que policial? sim. É. Porque ele é mais assim pra. Eu me inspirei muito, pra você ter uma ideia, na personagem da Tóquio de La Casa de Papel. Então a personagem, ela é meio sociopata, assim, sabe? Ela é bem estranha, bem escrota, assim, de, tipo, tem um espírito meio assassino, aquelas coisas, sabe? Sim. Ela é meio que a antagonista da história, ela é a principal, mas ela é a antagonista também. E aí a gente meio que foge daquele padrão da mocinha, né? Ser sempre a mulher, a mocinha que é salvada, não sei o que lá. Nesse caso vai ser o cara que vai ser o mocinho, pobre coitado, porque essa personagem ela é bem louca e, enfim, vai ser bem legal, eu acho, Não, porque é bem diferente assim do que eu já escrevi e tal. você que tá acostumada. Sim. E aí é onde que a gente Aham. pode encontrar todos os seus livros. Tem lá na Amazon, que eu já publiquei, né? Inferno em Nova York 1. O 2 vai sair agora. Tem Sete Pecados, tem O Fim São Só Três Letras. E na versão física tem no Clube dos Autores. O Fim São Só Três Letras e Sete Pecados. Beleza. E aqui no Linktree da minha bio tem todos os e-books, então podem ir Isso, lá. tem. E quando eu jogar pro YouTube, que a gente vai salvar lá no YouTube, também vai ficar na descrição. Então todos os e-books vão ficar na Isso, descrição do vídeo. Tá bom? isso, ótimo. Muito obrigada, Amanda. Nossa, foi Obrigada a você incrível. pelo convite. Foi incrível te conhecer. Obrigada a todo mundo Obrigada. por ter participado aqui com a gente. Nossa, foi muito bom. Obrigada. E então, boa noite e Boa noite, boa gente. noite, gente. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada, viu, gente? Boa noite a todos vocês. Lembrando que eu vou salvar
essa live, então ela vai ficar salva lá no meu YouTube para quem quiser assistir de novo, poder compartilhar ela, para poder divulgar um pouquinho da Amanda, dos trabalhos dela. Também vai ficar salva aqui no meu IGTV e o link dos e-books vai ficar aqui durante a semana na minha bio, então vocês vão poder entrar lá e poder acessar todos os e-books. E então até domingo que vem, gente. Boa noite. Obrigada a todos vocês por terem participado, por terem assistido. Tchau, tchau.